Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar também aquele abraço para toda a família Feal que está nos bastidores trabalhando para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, nossa querida Júlia Blanqui. Olá, Júlia! Olá, Nando. Olá, grande equipe do Alvorada. Um prazer aqui mais uma vez juntinhos. Gratidão. E hoje nós continuamos com o sinal verde, isso é, o sinal está aberto para nós, sinal verde do livro Não é Sinal Verde de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje, o 12º capítulo, a gente vem de capítulo em capítulo trazendo cada página deste livro. E hoje o tema é perguntas. Perguntas, o que eu farei de pergunta para a Júlia? O que a Júlia fará de pergunta para você, Para o Nando, para Nando. vocês, né? Então, É um olha. tema muito bom, muito bom. Olha aqui que o André Luiz diz aí, ouça para você que está no rádio. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. E é isso aí. Às vezes a gente sai indagando, indagando, indagando. É como se a gente estivesse atirando para tudo que é lado. E não é bem assim que funciona, né, Júlia? É muito bom esse tema, né? Porque para esclarecermos, né, o que que esse tema está falando, ele está falando de autopercepção. Ele está falando de educação, ou seja, de boas práticas sociais, né? Então, as pessoas que não se encaixam nesses comportamentos assertivos de dialogar de forma a não deixar o outro na saia justa, a ser intrometido, a não ter a ter uma certa indiscrição, né? Elas deixam realmente os outros em maus lençóis. E aí, essas pessoas acabam sendo excluídas. Então, o tema de hoje ele também está falando de inclusão e exclusão, né? Porque todo mundo quer ser amado, quer ser valorizado, e não percebe, às vezes está sendo inconveniente. E sabe, Nando, às vezes hábito é um hábito de questionar tudo. Ah, você foi aonde? Mas você comprou isso por quê? Por que que você trocou de carro? Nossa, onde você passou suas férias? Né? Você viajou com seu marido? Onde vocês foram? Então, isso é comum nos diálogos do dia a dia, né? E essa curiosidade que a gente tem sobre os demais, o tema, né, que o André Luiz está falando, é prática de autopercepção. Porque aquele que quer saber muito da vida do outro, ele não gosta da sua própria vida, não está contente com a sua vida, então ela quer saber como que o outro vive, como o outro age, que coisas que o outro está fazendo, onde ele frequenta, para quê? Né? Então, no jargão popular, a gente vai falar, ih, que inveja, né? E às vezes não. Às vezes é uma pessoa que é solitária, não gosta da vida que tem, e ela fica se comparando com os outros. Mas ela é, não está sendo elegante, né? Sabe, Júlio, uma vez um convidado aqui do programa, né, veio para ser entrevistado, e aí, no decorrer do programa, ele foi formulando várias perguntas e fazia direto para mim. Aí eu falei, nossa, aí eu fui ficando constrangido, constrangido, porque eu achei, assim, deselegante da parte dele ficar fazendo tantas perguntas para mim, né? Ele podia se dirigir ao telespectador, ao ouvinte, mas ele fazia para mim, então isso eu achei, assim, né, indagações que, tudo bem, tinha a ver com o que a gente estava falando, mas não sou eu que tinha que responder, ele que tinha que responder.
né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né, das nossas próprias indagações com relação ao outro. E ainda ele diz aqui, o André Luiz, ó, valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Isso acontece muito, né, Júlia? O amigo chegou, já Nossa, começa a fazer ali o caderninho de indagações. Vai perguntando, sim. como é que tá lá a sua vida? E aquilo lá? Né? Às vezes a pessoa não quer falar sobre isso. Ela justamente nos É, encontra, né? Não é para falar sobre aquilo que é curiosidade nossa, né, Julia? verdade. E é comum a gente receber, às vezes, parentes ou amigos em casa, ou frequentar a casa de outros, e a gente começa a perceber certos comentários. Nossa, você usa essa manteiga? Ah, eu não uso essa manteiga, eu uso da qualidade tal. Nossa, você compra isso daqui? Não, esse aqui eu não compro mais, eu compro esse. É, né? E aí, a gente, né, que é psicólogo, né, a Júlia, gente você está pensa falando, eu assim. estou me esborrachando de rir aí, porque é isso mesmo, isso acontece É, demais. e o que que é isso? É uma pessoa controladora que está do nosso lado, né? E essa pessoa controladora, ela não percebe o ridículo que é ser intransigente, que já é, né? Quanto mais intransigente, né? Desculpa, né? Mas você que está nos ouvindo aí, telespectador, cuidado, porque as pessoas intransigentes, inflexíveis, é um sinal de caduquice. É demodê, é que você já está velho demais, você não muda nada. Você vai me desculpar, mas é a pura verdade, né? A gente sabe disso. Tá aquele caduco, né? É aquele que não muda nada. Tá velho, o velho não muda. E aquele que é jovem, ele tem curiosidade. Ah, deixa eu experimentar, que legal, né? E tem ainda as pessoas que perguntam porque são humildes, são gentis, né? Então elas falam assim: nossa, que elas querem puxar assunto, quer ser legal, né? Nossa, você viu que bonitinho? Olha, um beija-flor azul, né? Ela perguntou se ela viu, mas ela tá puxando conversa, tá querendo ser legal. Aí o outro fala: lógico que é beija-flor azul, você não sabia? Lógico que é azul, né? Então, ainda tem aqueles que perguntam humildemente, né? Perguntam demais, ou como eu, né? Que eu tô falando e eu quero sempre saber, não é, Nando? Né? Quero saber o que você está sentindo. Isso é humildade, isso é empatia, é sensibilidade. Mas tem pessoas que interpretam, sabe o quê? Ah, você é fraco, você é sensível demais, você pergunta muito, ah, você se preocupa muito com o outro, né? E a gente precisa entender que nada mais é do que uma projeção. Aquela pessoa que está te criticando, uma pergunta crítica, é uma projeção. Ela tem isso dentro de si. Então, aquela que fala, é lógico que o beija-flor é azul, você não sabia? Né? Ela está mostrando um grande sentimento de inferioridade que ela precisa estar sempre se mostrando que está por cima. Né? E o que que a gente faz com isso? Né? A gente está na quaresma, né, Nando? É o momento da gente aumentar a autopercepção. Então, em vez da gente pensar, ai, que arrogante, nós deveríamos pensar, o que que eu estou aprendendo com essa pessoa? Que está me mostrando que é muito autossuficiente. Talvez eu viva demais pelos outros. Então, talvez estar do lado de alguém hipoteticamente arrogante, né, seja um ensinamento para nós, porque nada é à toa. Então, quando a gente começa a conviver com as demais pessoas, mas olhar, né, observar com essa expansão de consciência, muda a dinâmica das nossas relações e a gente não se sente e saia justa, né? Como as pessoas que perguntam demais, né? Isso. E o André Luiz aqui, ele coloca em outro parágrafo, dizendo assim, ó, ampare quanto lhes compartilham a vida, sem vasculejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Às vezes a gente fica querendo entrar dentro de uma intimidade, além da intimidade que já foi nos dada, né? Porque se a gente tem amizade com aquela pessoa, existe até um certo ponto, né?
A gente tem que respeitar até onde o nosso amigo deixa a gente chegar. E não querer adentrar mais ainda. Ah, não, mas eu sou amigo da pessoa, eu posso fazer isso. Não é bem assim. A gente tem que. Muito, muito bom. Tem limites para gente chegar, né? Tem limites para a gente adentrar ali. É um ambiente muito da pessoa. Se ela quer, até na terapia, se ela quiser trazer, ela traz. Se ela não quiser, ela não vai trazer. E acabou, Muito bom, não muito bom. é? Porque ela não, sim, porque ela não está preparada. E, Exato. e esse tema, né? Esse tema ele está falando muito sobre práticas sociais, boas práticas sociais, porque, por exemplo, um relacionamento de casal, né? Então aquela pessoa parece que ela é curiosa, né? Ai, que cara você tem? O que que foi? Você tá bem? Não, você tá com uma cara esquisita. O que que você tá mexendo no celular? Quem te ligou? Nossa, você chegou meia hora mais tarde. Por quê? Onde você foi? Né? Então, essa coisa de bisbilhotar demais mostra muita insegurança ou desconfiança. Mais uma vez, a relação afetiva é tida como posse. Tem gente que não sabe amar com maturidade os amigos, as pessoas. Então se torna posse, ou seja, é meu. Eu quero que você faça o que eu estou mandando, o que eu gosto. Eu já cheguei a ver assim, um caso clínico mesmo, sabe, Nando? Tá com relação de casal assim, e é que eu atendo também em outros países, né, online. E a gente estava falando em inglês, e ele estava ali no Google Tradutor, no Google Translator. E a esposa ficou indignada. O que você está fazendo? Pare de mexer no celular. E ele, não, eu tenho palavras que eu quero entender, né? Tem coisas que eu também não sei falar tão bem, né? E, e a pessoa ficou indignada que ele estava no celular. Não, você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando mexendo no celular. E estava assim, o casal juntinho, né? Então, essas dinâmicas, a gente percebe o amor que sufoca. Quer dizer, o outro vendo TV, mexendo no celular, atrapalha o outro. E a gente, às vezes, não sabe amar, né? Então, tem muitas mulheres, muitos homens, que tá lá com o cônjuge no sofá. Não, o cônjuge tem que estar juntinho, na mesma posição, olhando para a TV. Se ele está olhando para a cozinha, o que que você está fazendo? Você não está prestando atenção no filme? Não, você fala logo, que senão eu paro de ver o filme com você e eu vou ver minha novela, né? Então, tem gente que se irrita porque o outro não se comporta igual. E às vezes é um problema de saúde mental, que se chama ansiedade ou depressão. Então, às vezes a gente acha que aquela pessoa que pergunta demais é chata, às vezes ela pode estar passando por um problema de saúde mental. E é muito interessante, né? Eu acho que você falou essa frase, né? Não queira saber da vida do outro, que é falta de tato, de gentileza, de caridade e educação. Foi falado? Ou ainda não chegamos? Não, eu estou aqui, ó. A rede da boca, as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. E não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Nessa parte. E é verdade aí. Por que que a gente vai ficar perguntando lá da família do outro? Ah, como que tá lá? Não é da conta, né? Como a minha avó dizia, não é da sua conta, meu filho, né? É, Exatamente. E e fazer perguntas sobre a vida íntima da pessoa sim. é sem cabimento, né? Sem cabimento. E Então, tem uma coisa interessante, desculpa te cortar, porque é um desrespeito à privacidade do outro. Ele não respeita a vontade do outro. Então, à medida que você bisbilhota demais a vida do outro, que isso se perdeu na educação. É não respeitar a vontade do outro. E, e tem pessoas que acham que isso é uma forma de ser amigo. Né? Eu sou amiga dela porque eu falo muito, eu pergunto, eu puxo conversa, né? A gente escuta, estou puxando conversa. E, na verdade, desculpa aí a quem está nos ouvindo, é o oposto. Você está afastando seus conhecidos, seus colegas, você vai ficar solitário.
E sabe por quê? Porque a pessoa que só quer receber conteúdo do outro, que o outro fale da vida dele, onde ele vive, o que ele fez, onde ele comeu, onde ele foi viajar, ela quer que o outro seja um livro aberto, que o outro seja profundo com ela, mas ela não é profunda. Ela não dá nada, ela quer receber primeiro antes de dar. Então, não forma vínculos afetivos. E todo relacionamento sem vínculo, que o vínculo é a troca de sentimento, e não conversas vazias de tá sol, tá calor, fui viajar, tenho uma Ferrari, comprei uma Montblanc, comprei um robô, comprei seis coisas, você comprou Qual duas, que é né? aquele robô que fica aspirando no chão, tirando pó? É esse Sei. robô? Pois Ai, meu é, Deus do céu. pois é. Ou uma Alexa, sei lá, né? Então, não constrói vínculo profundo e é uma pessoa que tem uma vida superficial, sem amigos. Ela é solitária. Então, a gente quer ter amizade, não é perguntando, é falando, nossa, deixa eu te contar como eu estou me sentindo, o que aconteceu comigo, olha que coisa. Se abra mais do que querer que o outro se abra, né? A pessoa pode perguntar para o chat GTP, que é, a inteligência artificial. Fica lá perguntando, vai conversando. Chat GPT, a IA vai te responder tudo. É Mas mesmo, não é por aí que a gente deve colocar as nossas inquirições. Elas têm que ser, as inquirições têm que serem precisas, cirúrgicas, né? A fim, uma cirurgia, se o médico sair cortando para tudo que é lado, imagina o que vai acontecer. Então, de forma, né, com parcimônia, com delicadeza, com tato, para que a gente não vá ferir o outro, né? Onde você também verdade, não quer ser ferido, não é como verdade. você disse, né, Júlia? Sim, e eu dei uma pesquisadinha no dicionário para rechear a gente aqui, né, nosso diálogo. É indiscrição, correto? Nós estamos falando de uma pessoa que ela não tem, ela não é discreta, é uma indiscrição. E sabe o que fala? Indiscrição é sem filtro, é pessoa inconveniente, sem propósito, vazia e fútil. Outra coisa interessante é uma conversa leviana. E o que é uma conversa leviana? Que não é séria, não é correta. A pessoa ela está falando sem pensar. Então, a forma como uma pessoa conduz um diálogo e pergunta está falando muito de si, né? E é uma pessoa com muita malícia, porque ela quer saber do outro e não fala de si, ou seja, ela é investigativa, bisbilhoteira, invejosa, fofoqueira, e o pior de tudo, né? Para nós psicólogos, né, Nando? Tem baixa autoestima, porque ela vive representando uma coisa que não é, né? Esse tipo de diálogo fútil, né? Então, resumindo, a vida dos outros não nos interessa. Quer ser feliz? Sai do Instagram. A vida dos outros não nos interessa. Olha só um pouquinho e cai fora, né? Não fica horas e horas lá. Verdade. E aí a gente fica adepto do fake news, né? Adepto do quê? Daquilo que a gente conhece chamado de fofoca. E aí a gente vai ficar é, se alinhando com esse tipo, né, de energia, né? O André Luiz fala aqui, ó, entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Isso acontece demais, né? Principalmente quem está se conhecendo, né? É, que Vai coisa. num barzinho, oi, onde você mora? Quanto você ganha? Ah, que idade você tem? Né? Então, essa pessoa é muito imatura, né? Não sabe conduzir sutilmente, já quer saber tudo do outro de cara, questionário, né? E olha que bonito que ele falou. Falta de tato, gentileza, caridade e educação. Aí a gente vai pensar, né? Gentileza? Mas como assim? Onde não cabe gentileza aqui? Cabe sim.
Gentileza significa você não é cuidadoso com as demais pessoas. Você é egoísta, você só pensa em si, né? Caridade é a pessoa que não quer beneficiar o próximo, ela só quer receber, falta de caridade. É falta de educação, ou seja, ela não tem boas práticas sociais, ela não sabe conviver em sociedade, não sabe dialogar, perdeu a mão de dialogar, né? O desrespeito à privacidade do outro. E é difícil, né? Conhecer alguém, né? E a pessoa tem que entender que ela está no meio e que ela está sujeita a isso acontecer com ela também. Então, se a gente não quer que aconteça conosco, né, não vamos querer fazer isso com o outro. É muito chato isso quando acontece. E principalmente que às vezes você está no meio de outras pessoas ainda. Às vezes você e a pessoa, não que isso não é ruim, mas imagine estar um grupo e você está fazendo esse tipo de colocação, né, de inquirição. Então, a gente precisa tomar o devido cuidado para não afetar o outro, porque ao afetar o outro, estamos sendo afetados também. Porque aí as pessoas já não vão querer mais estar próxima de você, elas não vão querer mais conviver socialmente com você, né? Vão ficar se afastando de você, né, Júlia? Isso. E tem pessoas, né, que se afastam dessas pessoas, como você falou. Mas tem pessoas que dão o troco, que sabem, colocar limite nessas perguntas, né? Então, por exemplo, eu vi uma vez, falando do Instagram, né? Tem muita coisa boa, mas a gente não pode se perder. E estava ali o Brad Pitt, junto com o George Clooney, e tal, tava desfilando com as namoradas, tá, tá, tá. E aí um repórter chegou para ele e falou: Nossa, que cabelo maravilhoso! Como que você chegou nessa idade com esse cabelo maravilhoso? Me fala o que você faz com esse cabelo, né? Como que eu tenho esse cabelo? E o cara era meio careca, cabelo branco, e tal, né? E aí o Brad Pitt, ele parou uns segundos, olha o que é autopercepção, hein? É um ator, é treinado, ele tem estudo para isso, né? Tem bagagem, ele tem ferramenta. Ele parou uns segundos, ele olhou sério pro cara, aí ele deu uma risadinha e falou assim: Depois, sozinho, eu te conto para te ajudar. Então, alguém chega para você e fala: Quanto você ganha, Nando? No meio de um grupinho. Aí você dá uma risadinha, depois, sozinhos, eu te conto. Ou você pode falar: acho que essa pergunta agora não cabe, amigo. Né? Essa pergunta agora não cabe. Porque nós temos o direito de não responder com educação. Né? E também tem uma outra saída. Por que isso é importante para você? Por que é importante saber quanto eu ganho para você? Né? Então, a gente pode ajudar essas pessoas colocando limites, porque as pessoas mais altruístas respondem na lata, os bem resolvidos. Agora, os recalcados, você faz qualquer pergunta, por quê? Né? Tipo assim, o líder, você já fez o relatório? Por que você quer saber? Deixa eu ver, já vi gente responder assim, né? E tem gente, porque acham que você está mandando em mim? Né? Então, é um recalque de achar que tem gente por cima. Então, hoje, os conceitos, né, dos valores, eles precisam ser revistos. Precisam ser revistos. A gente precisa entender também o português, porque quando a gente está para um grupo, a gente não precisa falar boa tarde, queridas, queridos, todes. Precisa, o bom, claro português, boa tarde a todos vocês. O masculino se refere a todos, né? Então a gente não precisa falar que o brigadeiro é de chocolate. Precisa falar boa tarde, queridas, queridos, tal, tal. Porque as pessoas precisam se sentir incluídas, não é a gente incluindo que vai incluir elas. É uma questão de cada um também,
E a gente está com certos exageros. Tem gente Verdade. que é cheio de dodói e não admite. Toca na ferida, né? Então, com sutileza, com educação, né? Boa tarde a todos vocês, amo vocês, incluo todos vocês, né? Todos vocês. Puxa vida, você me deixou. Você pode até falar, puxa vida, você me deixou em saia justa. Ah, não vou falar quanto eu ganho. Pronto, faz uma brincadeirinha. Ah, você terminou com o teu namorado? Ai, puxa vida. Ai, depois eu te conto. Eu não vou contar, não. Não vou contar, não. Não vou contar. Não vou contar. Faz uma brincadeirinha, né? Para as pessoas inconvenientes, né? É isso mesmo, olha. E o André Luiz diz aqui, ó, se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a pergunta para a convivência mais íntima, aceita-a tal qual é, sem pedir certidão do estado civil em que se encontra. Que é isso, a pessoa quer saber até o seu estado civil, né? O saldo da sua conta, né? E por aí vai, né, Júlia? O amor verdadeiro não faz perguntas. O amor verdadeiro não faz. Poxa, primo, eu estou precisando de R$ 100. Você me empresta, né? Ou o filho para o pai. Se é um relacionamento familiar saudável. Para quê? Para quê? Não, porque eu sei que você joga fora o dinheiro, né? Não, você dá. Quando você vê que está precisando, você dá, você não precisa perguntar. A gente precisa entender mais o próximo, compreender mais atitudes do que palavras. Também não é por causa de pessoas que não sabem dialogar, conversar, que a gente vai perder a amizade, porque ninguém é perfeito. Um é arrogante, outro é egoísta, o outro é teimoso, o outro é bonzinho demais, o outro é bobo, né? Ninguém é perfeito aqui. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante, né? As perguntas se referem também à intransigência, à tolerância. É um tema lindo, né? Porque o amor verdadeiro não pergunta, ele sente o outro. Uma vez eu fiz uma brincadeirinha, né? O casal tá transando. Aí chega de noite no consultório. Ah, puxa, não gostei, foi mal, né? Então tem que perguntar o que está sentindo, não sente, né? Então, não sente os filhos. Você está triste? Você comeu? Não sente. Então, olha uma criança e, e não sabe sentir, tem que perguntar. E às vezes aquela criança está sofrendo bullying, não come, fala, comi, mamãe, e não come. É, ela está dando risadinha, mas no fundo ela está com uma baita depressão. Então, a gente precisa sentir mais o próximo, muito mais do que perguntar. Verdade. Você quer vasculhar a vida do outro e aí você está expondo a sua, porque você está demonstrando justamente do que passa dentro de você. Porque na hora que você está expondo esse tipo de caricatura que às vezes a gente está mostrando quem somos. Mais do que você pensa que quer saber do outro, mais você está mostrando quem você é. Então a gente tem que não ficar expondo o outro e nem se expondo, né, Julia? E sentir mais o cônjuge, companheiro do lado, família do lado, todos do lado. É, Sentir porque mais. é aí que a gente cria os vínculos, que a gente aquece o coração, né? Não vai sentir ansiedade, solidão, depressão. Porque às vezes a gente procura esse caminho quando a gente muitas vezes fica nesse tema aqui que o André nos traz sobre perguntando, perguntando, e não é aquela pergunta para saber, é aquela muitas vezes pergunta para espizinhar, para maltratar a pessoa, né? Então a gente também se maltrata quando a gente faz isso. Bom, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações, e que a gente possa irradiar luz para corações que estão assim, né? Com essa perturbação.
com essa infelicidade. E aí a gente sempre fala, deixa aí um copo de água do lado, que os benfeitores vão trabalhar neste líquido precioso na hora que você estiver ouvindo, assistindo. Não importa o tempo, dentro do seu tempo, os benfeitores irão trabalhar nessa água. Vamos lá então para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos, procurando adquirir, como o próprio André Luiz nos diz, educação diante da nossa convivência social, entre as pessoas que estão dentro do nosso convívio social, seja no trabalho, seja na via pública, seja em família principalmente, que a gente possa ter a educação de não inquirir, de não fazer perguntas que vão constranger essas pessoas com aquela indiscrição que muitas vezes a gente usa, e nós possamos ter, não é, consciência de que se não queremos para nós, não desejemos ou não vamos desejar para o outro. Pedimos aos benfeitores queridos que possam acionar aquela luz benfazeja para nos inspirar, a fim de que possamos nos comportar. Muitas vezes, simplesmente silenciar e que possamos mais ouvir para entender, de repente, o outro, que tanto queremos saber do outro, mas nem ouvimos o que o outro quer dizer para nós. E assim, então, Mestre Jesus, encontramos pessoas pelo planeta, nos dias de hoje, em situações embaraçosas, porque inquiriram de forma imprudente, te colocaram questões de forma infeliz. Ajuda-nos, Senhor, para que também possamos vibrar por essas pessoas nesse momento e elas encontrem seu caminho. O caminho que tu nos deste de exemplo, porque o teu comportamento, que é o Evangelho, nos ensina a nos comportar também como cidadãos do universo. Mestre Jesus, que a vossa luz alcance mais ainda outros irmãos, todos os seres do planeta, todas as pessoas, espíritos, todos os lugares, os nossos familiares, os nossos lares, a nossa vizinhança, o pessoal da nossa comunidade, da nossa sociedade, da cidade em que vivemos, no país em que nascemos e no continente em que nos encontramos. E tua bênção possa ser estendida por todo o planeta, Senhor Jesus. Que a tua paz nos abençoe, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar para que, né, essa mensagem de hoje possa chegar a tantos corações, é você colaborar, se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, saiba como, porque se você ajudar a FEAL nesse trabalho que ela faz, você estará ajudando essas pessoas que estão aí em outros países, em outros locais, para ouvirem, assistirem, né, ouvirem a Rádio Boa Nova, assistirem a TV Mundo Maior. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e saiba que se você se associar, existe até um clube de vantagens, né? Clube de vantagens você tem aí. Você quer fazer uma terapia com determinado psicólogo, não é? Aí você vai lá, sou sócio, vai ter um desconto. Então, saiba como, entrando no site clubeamigos.com.br. Aí lá eles vão dar informações dos profissionais de várias áreas que estão, não é, junto com o Clube Amigos da Boa Nova para você usufruir. Quer falar com alguém? A gente tem né, atendimento lá, a nossa central é no 0800 12 018 38. E também o fixo 11 24 58 3214. E o meio mais fácil hoje em dia é o WhatsApp de comunicação. O nosso número é 11 97 834 2246. Se você quiser fazer uma doação espontânea e instantânea,
temos também o Pix. A chave do nosso Pix, no do Pix da FEAL, é um número de celular. Anote aí, ó, 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, nossa querida Júlia. Voltamos aqui. Deixa eu ler só mais os dois parágrafos que ainda permanecem aqui para a gente ler. Aí você comenta para nós, ó. Ele fala aqui, ó, indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeito às necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades, né, Júlia? Um tema muito bom e a gente, quando fala do outro, a gente não se enxerga, né? A gente conversou aqui, para você que está nos ouvindo, muitos temas até provocativos, né? Falas provocativas, porque às vezes uma fala que nos provoca nos faz crescer. E quando a gente, digamos, passa a mão na cabeça do ego, né? Só nos alimenta a nossa sombra, dizendo que estamos certinhos, só apontando o dedo para fora, para o outro, a gente não cresce. Então, para você que está nos ouvindo, né? A gente falou muito sobre pessoas que têm dificuldades com normas sociais. A gente está falando do quê? De gente curiosa, gente metida, abelhuda, faladora, intrometida, linguaruda, né? Então, sempre os de fora. Mas, e se a gente olhar que pode ser nós mesmos? Que pode ser nós mesmos, sem querer, demos uma de linguarudo, de abelhudo, né? Então, vamos olhar tudo isso com muito amor. Eu gostaria de finalizar, né, aqui, todas as nossas considerações. Ninguém é melhor que ninguém. Então, nós precisamos olhar sempre tudo com muito amor, com muita doçura e, e procurar compreender que as pessoas não são assim porque são más, propriamente ditas. É uma questão de evolução, de autopercepção, de maturidade espiritual, e todo mundo vai chegar lá. Nós mesmos, em outras vidas, também estávamos em outra condição até chegarmos aqui. Então, sintamos-nos abençoados por ter pessoas que nos provocam, que provocam conflitos, porque fazem toda a crise, faz com que a gente possa crescer, crescer e muito. Exato, né? Então a gente tem aqui todo um retrato que o André Luiz traça de nossos comportamentos, né? De como a gente age diante do outro, né? E muitas vezes a gente encontra ali no outro um espelho que está refletindo exatamente a nós mesmos, né? Se alguma coisa incomoda, é porque a gente ainda não trabalhou isso dentro de nós. Isso ainda não está resolvido em nós. As questões que nós fazemos para o outro, para querer saber do outro, é porque tem alguns vácuos dentro de nós mesmos que não foram preenchidos. Então a gente quer que o outro, né, resolva isso por nós. E se a gente não, muitas vezes, né, quando a Júlia sugeriu, e isso é interessante, de a gente responder de forma como até o Brad Pitt também respondeu, no exemplo que a Júlia usou, essa pessoa fica indignada. Ela fica indignada, por que não me respondeu? Né? E aí, isso, como as redes sociais funcionam, a pessoa vai colocar lá toda a sua, né? A toda a sua forma de ser ali, ela vai expor ali. E aí, por ali, a gente já traça o perfil dessa pessoa, sabe? Que ela é como ela é, porque ela não Isso mesmo, suportou silenciar. Ela não suportou, né, Julia? verdade.
é como Jesus, nós não vamos agradar a todos. As conversas, elas são claras, as conversas, as palavras, mas cada um entende o que quer. Tem gente que leva pelo mal, tem gente que leva pelo bem, tem gente que acha que aquilo foi falado de uma forma, outro que de outra. Então, cabe a nós usar o nosso melhor, não julgar, não levar tudo pelo mal. Às vezes é da nossa fantasia, e nós perdemos nossa saúde mental por causa da fantasia da mente. É a mente que está fantasiando, porque na verdade ninguém está nos atacando. É a forma da pessoa falar. E a gente cria guerras entre continentes, entre países, entre famílias, entre condomínios, porque o outro fala de uma forma diferente que a nossa, e a gente encara aquilo como uma agressão. Mas aquilo, como você disse muito bem, Nando, é um espelho. Se eu estou sentindo que aquela fala é ofensiva, olha que fala inapropriada, olha o que a pessoa falou, que absurdo, né? É porque dentro de mim eu tenho muito julgamento, eu sou muito crítico. Então, eu estou olhando para fora da mesma forma, porque eu me critico, porque eu me condeno, eu me sinto culpado o tempo inteiro, eu fico me condenando se eu não sou perfeito, eu não me amo. Então, eu sem querer, é o espelho. O outro falou alguma coisa, eu também não amo. Muito bem falado, Nando. Muito bem falado. Por quê? Porque o Mestre Jesus sempre olhou a todos com amor. Mesmo os que entre aspas, fizeram mal, que ele disse, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, se nós nos sentirmos humilhados, desrespeitados, perdoai. O outro não sabe falar de outra forma. É verdade. E a gente tem que considerar isso também, né? Porque se ele fala aqui numa hora sobre educação, né, é porque falta essa educação. E essa educação tem que ser dada. E como que ela chega a ser dada? Por palavras ou por exemplos, né, como Jesus fez, né? Então, chega a nós como exemplos de Jesus para que a gente possa entender e seguir. Ele foi um gentleman, né? Foi uma pessoa que uma educação acima do que a gente está aqui acostumado no planeta. Mestre, Jesus. é um É, mestre, porque nada o irritava. Então, nós temos aqui um grande aprendizado com o exemplo dele. Ele sendo torturado, ele não xingava, não se irritava. Então, o verdadeiro mestre, inclusive quem pratica arte marcial, sabe disso. Mantenha a paz dentro de ti. não revidava, né, Júlia? Não revidava. Argumentava com elegância, com saber, E não se com ofendia. amor, com amor. É, é. Ele percebia perguntas capciosas, percebia malícia, Isso. mas sempre com amor. Que maravilha de exemplo, né? Então, sigamos Jesus aí. Júlia, estamos chegando ao final de mais um Alvorada, suas considerações finais, sua mensagem final e também a sua despedida aí, não é, dos nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu os amo todos incondicionalmente, independente do que a gente conversa aqui, sintam-se muito amados, porque dentro de mim, dentro de vocês, nós somos Deus, é uma divisão de Deus. Então, nada nos machuca, nenhuma pergunta, nada nos ofende, e isso que eu queria dizer, espalhar esse amor. Isso aí, gratidão aí, Júlia, Gratidão, Nando, gratidão, gratidão para todos vocês. pela Um disponibilidade aí grande do seu beijo. tempo, muita paz, muita luz aí para você e para todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Continue na programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e a gente se vê no próximo programa Alvorada. Agora aquela nossa despedida de sempre. Tchau, Juliano. Tchau, Tchau, pessoal. Nando. Tchau, grupo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.